Este podcast tem o apoio da Crimolar. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou a Isabel Martins, da revista Vida Rural, e hoje tenho dois convidados para falar de vinha e de vinho, que será o nosso tema. Tenho comigo o Francisco Bento Santos. Bem-vindo, Francisco. Olá, Isabel. E a Maria Cristina Xavier, da Crimolar. Olá, Isabel. Muito bom dia. A Crimolar é a nossa parceira neste podcast. Vou começar pelo Francisco. Vamos falar aqui de um projeto muito interessante. O Francisco é da Quinta do Monte, que é um projeto que quase dispensa apresentações e que está agora, é o homem do leme, não é? Foi um projeto criado pelo seu pai no final da década de 90, José Bento Santos, que também dispensa apresentações e que agora o Francisco está completamente a tempo inteiro neste projeto da Quinta. Mas gostávamos de perceber um bocadinho aqui como é que o Francisco chega à agricultura, porque, mais uma vez, à semelhança de muitos convidados que já passaram aqui por este Agricultar, a formação não é em agronomia ou em gestão, já com a ideia de entrar na agricultura, mas faz uma formação à semelhança dos seus pais também, dois engenheiros químicos, não é? É verdade. Faz uma formação em engenharia não química, mas biotecnológica, certo? Exatamente. Sim, não será coincidência eu viver com dois engenheiros químicos e acabar por querer seguir engenharia química, que no ano em que eu entrei, o ramo de biotecnologia tornou-se independente, então fiquei com o curso com o nome um bocadinho mais esquisito, chamado Engenharia Biológica, portanto a base da Engenharia Química aplicada à biotecnologia. Efetivamente o projeto começa 10 anos antes do que estava a referir, em 87. Final de 80 e 90. Sendo que efetivamente entre estudar o solo e o clima, plantar a vinha, produzir o vinho, todo esse processo demora muito tempo e o primeiro vinho quando chega ao mercado é precisamente no final da década de 90. Eu apanhei todo esse processo em criança. A primeira vindima estava a entrar para a faculdade, portanto já tinha tomado a decisão de me candidatar ainda sem ter visto uma cuba e uvas a serem espremidas e portanto estava longe, enfim, eu em criança dizia que queria ser engenheiro químico, entre polícia e bombeiro e outras coisas. Normal. A certa altura queria mesmo ser engenheiro, eu acho que era até cientista de química, dizia eu. E portanto, muito antes de pensar em dedicar-me a este projeto a full time, que eu fiz há 10 anos atrás, queria aproveitar o meu curso, aprender, trabalhar na minha área. No entanto, desde a primeira hora que acompanhei esse processo com o meu pai. Mas já o fascinava esta questão do vinho, ou seja, no fundo também é uma alquimia, não é? O vinho é química e, portanto, quando decide fazer a sua formação, já havia ali o bichinho de vai-me ser útil esta formação mais tarde? Não, gostava de dizer que sim, que era uma história bonita. Agora, que efetivamente, desde muito novo, que contactei com o mundo do vinho, não com a produção, mas com o consumo, enfim, dizer isto até parece um bocadinho mal, mas no sentido de cheirar, provar, ler, na altura o Parker era a Bíblia dos vinhos, portanto, haver um determinado vinho, ir estudar a classificação, a nota de prova, ir catalogar, arquivar os vinhos, identificá-los, todo esse processo fascinava-me muito efetivamente, mas muito longe, e no fundo ao meu pai também, ele continua a assumir-se hoje em dia como um consumidor, um apaixonado. O produtor é quase que uma obrigação, porque o grande gozo é conhecer, provar e descobrir a maravilha do mundo do vinho e, portanto, esse bichinho havia, mas nunca em termos profissionais. Acontece é que eu sempre, desde muito novo, que trabalhei, ponho aqui entre aspas, com o meu pai, o meu pai foi o meu treinador de rugby, eu era o capitão de equipa e desenvolvemos, além de uma relação natural de pai e filho, uma relação profissional. Eu tinha 13 anos e tínhamos que discutir coisas que um treinador e um capitão de equipa discutem, sobre os treinos, sobre os jogos, sobre várias questões e portanto foi muito natural que eu acompanhasse esse lado, enfim, não iria acompanhar a atividade profissional pura e dura dele, de trader de metais, mas aquilo que tinha a ver com a quinta, com o vinho, fui sempre acompanhando desde o início e, portanto, já fiz o curso todo e comecei a trabalhar sempre com a quinta e com os vinhos como um side job, à noite e ao fim de semana, até
um bom bocado mais à frente, já depois de estar lançado em termos profissionais e de trabalhar no setor dos resíduos. Quando nasce o meu primeiro filho, então eu tomo a decisão de me dedicar a 100% ao atual projeto. Sim, penso que sim. Eu gozei uma licença parental por inteiro, tive bastante tempo para pensar no assunto e achei que tinha chegado a hora de poder trazer um aporte positivo numa lógica de full-time à Quinta. E quando chega essa hora, o que é que o Francisco, quando olha para a Quinta, o que é que o Francisco quis trazer de novo, de inovação, de frescura, de outro olhar, ou não? Ou sempre olhou numa linha de continuidade, já estamos a fazer tão bem, vou só no fundo tentar continuar? Eu acho que são um bocadinho as duas coisas, ou seja, o projeto, e para quem segue o projeto, somos enfim, toda a linha, toda a identidade da Quinta, além do que é o terroir, e isso não tem a ver connosco, são aquelas encostas e aquele solo e aquele clima que está ali. Há uma filosofia de produção que se mantém e que foi integralmente definida pelo meu pai. Foi ele que criou, foi ele que sonhou, que ambicionou, e não só eu, mas toda a equipa, e o capitão da equipa é um dos jogadores, é o único que pode falar com o árbitro, isto falo num jogo de rugby, mas é mais um dos jogadores, e portanto os outros jogadores também jogam, e se calhar são muito mais importantes que o capitão, até porque em 15 só um é que é o capitão, e portanto todos os jogadores foram treinados pelo mesmo treinador e sabem exatamente a filosofia de jogo e qual é o objetivo. E isso mantém-se, naturalmente, com ajustes que o meu próprio pai faria se estivesse ele ao leme neste momento, ajustes de adaptação, olha ao clima que está a alterar, ao mercado, àquilo que é. Agora, em termos já de gestão do negócio como um todo, aí acredito que tenha trazido algum ar fresco. O meu pai é um criativo por natureza, está sempre a fervilhar de ideias, e se calhar e isso é muito importante e marcou todo o projeto, ainda hoje marca, mas de facto com o próprio crescimento, ainda que em uma dimensão pequena, é necessário uma atenção muito cuidada à gestão, aos pormenores, e isso se calhar não era tanto aquilo que o apaixonava, e eu vim preencher se calhar um papel que não existia. Enfim, o meu cartão de visita tem um nome pomposo chamado diretor-geral, mas o que é certo é que entre a produção, o comercial, a parte financeira e a produção, quer a parte da adega, quer de vinha, o próprio enoturismo, por o meu pai ser uma pessoa ocupada e sempre, lá está, sempre a fazer mil e uma coisas, não tínhamos este cargo, e portanto no fundo eu criei o meu próprio cargo. Portanto, alguém vai trazer um lado mais racional, mais de gestão à Quinta. Sim, sem dúvida, que fazia falta, e alguém que com a minha idade, tinha 30 anos quando tomei essa decisão, também ainda com uma energia e uma vontade de se envolver nos pormenores e de tratar de coisas que algumas delas são chatas, tratar de contabilidade ou de pequenas decisões são mais chatas, mas poder ver o negócio como um todo, estar completamente envolvido, quer presente junto dos clientes, junto do restaurante, do sommelier, do importador na feira internacional, mas depois estar no dia seguinte na vinha a falar com o nosso diretor de viticultura e a discutir opções de investimentos ou de pequenas opções na adega ou de manutenção ou do que seja, acaba por também ser uma empresa pequena, ter uma visão do negócio muito, muito global, e penso que isso tenha trazido de facto um aporte positivo nestes 10 anos em que estou dedicado a 100%. E acredita que a sua experiência profissional anterior ajuda nisto? Ou seja, esta cabeça mais estruturada de engenheiro, que o seu pai também é, não é? Sim. Mas é uma pessoa muito mais efusiva no sentido criativo, não é? Acha que esta experiência profissional durante uma década como engenheiro o ajudou a olhar para a gestão de uma forma mais profissional? Sim, eu penso que sim. Vamos lá ver, o meu pai teve uma carreira de gestor toda a vida. A questão é que ele reformou-se e brinca com os netos e estuda, e já não está em altura de ter que se dedicar aos pormenores como se dedicou muitas vezes no passado, e portanto eu tenho o privilégio de ser um gestor que conta com um consultor como o José Bento Santos. Portanto, a presença dele é fundamental e é essencial. Eu tenho de facto essa sorte, mas era importante haver
talvez esse próprio profissionalismo, porque começou com um projeto continua a ser pequeno, mas muito pequeno, muito unipessoal, e portanto a equipa também foi crescendo, foi preciso profissionalizar várias áreas, e eu creio que terei trazido esse aporte. E o percurso profissional é sempre importante, não só o curso de engenharia, mas eu trabalhei no setor dos resíduos, lidei com realidades muito diferentes e também muito grandes, ou seja, aqui falamos de realidades pequenas, quando se fala com milhões de euros e muitos milhões com empreitadas públicas, e que se trata com advogados e contratos e equipas multidisciplinares muito grandes, aprende-se muito. Trabalhei em obras onde tive que fiscalizar projetos de eletricidade, não percebo nada de eletricidade a não ser saber que há eletrões, mas ter que tratar com engenheiros ultra especialistas e ter que conseguir entender a linguagem e discutir isso numa reunião de obra com um empreiteiro. Ou seja, há uma série de experiências que se vão ganhando, e que, se eu pudesse ter entrado 10 anos depois, possivelmente mais traria. Mas nós depois, a certa altura, também há de haver um equilíbrio em que já a experiência que temos e o que isso nos criou de sentido crítico também nos permite não ter que passar por tudo, senão só quando no dia que morrêssemos é que podíamos estar prontos para assumir alguma função. Depois também há o aprender on the job. Francisco, a meio do projeto, tomam a decisão de fazer uma reconversão das vossas vinhas para biológico, não é? É verdade. Queria perguntar porquê, porque esta decisão de fazer esta reconversão. O projeto começou como um projeto de agricultura convencional, se assim podemos dizer. Porquê esta decisão? O mercado estava a pedir, era uma filosofia vossa, era um desejo vosso? Porquê? O processo de conversão não foi demasiado complicado. Nós já havia alguns procedimentos que fazíamos que já eram uma pré-preparação para depois operações culturais e vários procedimentos que fazemos em termos de biológico. Nós sempre quisemos, e começando com o meu pai, sempre quisemos fazer grandes vinhos de terroir, vinhos que expressem, que nós possamos beber, abrir uma garrafa, fechar os olhos e imaginar-nos a ver o pôr do sol no Monte Douro. Isto não é só poesia nem marketing, é de facto, há muitos vinhos no mundo inteiro, os vinhos para se afirmarem neste mercado e num determinado posicionamento, têm de facto de ter uma identidade e exprimir aquilo que são as mensagens do nosso terroir. A certa altura percebemos, e também por vários conselhos de gente amiga e de outros produtores, que o biológico era um caminho natural para conseguir ter a precisão, a definição dos aromas da fruta, a conservação da acidez, conseguir potenciar ainda mais a expressão do nosso terroir. Não só isso, por exemplo, uma vinha mais adulta e mais madura também é um ponto importante, mas isso não conseguimos carregar no botão e pintar os cabelos brancos da vinha e então elas passarem a ficar mais velhas. Hoje em dia já temos vinhas com uma idade média de 25 anos. Quando começámos era 0 e, portanto, isso faz parte do caminho. A certa altura, então, tivemos essa noção, não estamos nada arrependidos, achamos que os vinhos estão cada vez melhores, cada vez mais afinados, mais personalizados e, portanto, fez parte, foi quase uma decisão natural, sendo que também foi um processo muito longo, porque nós tomámos essa decisão em 2005, e a nossa primeira vindima biológica a 100% com a certificação é 2015, ou seja, entre estarmos quietos sem dizermos nada a ninguém, fazemos o nosso trabalho de casa, passámos para integrada e depois, finalmente, para biológico e os 3 anos de conversão oficiais. É um processo de facto longo e de muita aprendizagem. De muita aprendizagem e também de várias confirmações, de percebermos que as vinhas estão mais fortes, mais saudáveis, percebermos isso no perfil dos vinhos, não é no primeiro ano, não é? Mas com o tempo, termos cada vez mais certeza que essa foi uma opção correta, não só por todas as questões de sustentabilidade que envolvem, mas também e sobretudo pelo perfil dos vinhos. Muito bem. Cristina, esta viragem para uma viticultura mais sustentável requer aqui muito conhecimento, mas também aqui muitas ferramentas de apoio e aqui a Maria Cristina tem aqui muito a aportar. Nos últimos anos tem havido um desenvolvimento extraordinário de novos produtos para apoiar esta viticultura mais sustentável e mais biológica.
surgiram aqui adubos orgânicos no mercado que apoiam muitíssimo esta viticultura, mas temos também aqui outras ferramentas mais recentes de que se fala muito e que gostava que nos explicasse também, nomeadamente as micorrizas e as tricodermas, também neste maravilhoso e infindável mundo dos micro-organismos, exatamente. Queria que começasse por nos explicar um bocadinho o que isto é e como é que pode ajudar os produtores neste caminho da viticultura mais sustentável. Claro, naturalmente. Como o Francisco acabou de dizer, estes processos ligados mais a uma natureza própria de um sistema sustentável demora tempo, não é? Portanto, é o seu caminho. E, de facto, quando nós optamos como empresa por seguir esta linha de produtos mais diferenciados, também porque percebemos que começava a haver alguma evolução neste capítulo e também porque são processos que demoram tempo, tal como o processo de crescimento de uma vinha e da sua relação direta com o potencial dos vinhos. Todo este percurso dos micro-organismos leva o seu tempo. Até mesmo para as próprias pessoas perceberem e para o agricultor perceber, porque nós tivemos alguma dificuldade no início em passar essa mensagem. Portanto, não é muito fácil dizer que um micro-organismo, uma micorriza, pode de facto conseguir reduzir as doses de um fertilizante fosfatado, por exemplo. São muito eficientes. Só para quem nos ouve ficar a perceber, o que é exatamente uma micorriza? Que isto às vezes é um grande palavrão. Exatamente. Portanto, a micorriza refere-se à associação simbiótica que um fungo de solo, não são todos, mas estes especificamente, há vários, estabelece com a raiz da planta. Portanto, dá-se uma infecção, chamemos-lhe assim, ninguém está a ver os meus dedos, mas a fazer esse sinal, e dessa relação há benefício para ambos, ou seja, a planta cede à micorriza, esse fungo que faz a infecção, fotossintetizados, e por outro lado, esse fungo vai fornecer à planta nutrientes que consegue absorver numa área maior de solo, porque o processo da micorriza está diretamente ligado a um crescimento desse micélio do fungo que vai abarcar uma área de solo e um volume de solo muito maior. Ou seja, funciona quase como uma raiz secundária, mas mais expandida. Ou seja, no fundo estamos a dar mais resiliência à planta. Naturalmente. E nesse processo, essa simbiose vai conseguir dar à planta um maior acesso, por exemplo, à água. Portanto, o stress hídrico nesta fase que estamos a passar é de facto um dos problemas mais difíceis de solução, e esta parceria natural, porque o micélio dessas hifas consegue penetrar em interstícios do solo que a raiz da planta não tem acesso. São mais finos que as raízes mais finas da planta. Portanto, logo aí há um suplemento adicional de acesso à água e a nutrientes, porque os nutrientes estão dissolvidos na água, não é? A planta não absorve os nutrientes na forma sólida. Portanto, nessa solução do solo, há essa capacidade, de facto, de promovermos sustentavelmente uma nutrição mais eficiente. Tem que acontecer naturalmente na altura da plantação ou quando há replantações, não é? Sim, no caso da vinha, o ideal mesmo é fazer isso à plantação. Para isso, nós temos vários produtos com micorrizas, desde um produto em gel para mergulhar as raízes dos bacelos antes da plantação, até uma pastilha mais compacta que tem micorrizas, tricodermas e algum adubo orgânico. E também pode ser via rega, com os hidroinjetores. Também temos só um produto com esporos desse fungo que são injetados. Ou seja, não tem necessariamente de ser feito só na plantação, então. Podemos também dar este aporte para rega, no caso. É possível. Não é tão eficiente, é isso que está a dizer. Mas o ideal é ser à plantação. Mas é possível, claro que é possível. Principalmente se forem plantações novas onde não se fez esse aporte à planta na altura, como o sistema radicular também ainda está superficial, se for através da rega, não é tão eficiente, mas consegue-se de facto
uma inoculação bastante razoável da raiz da planta. Maria Cristina falou também nas tricodermas, que já são quase medicamento, não é? Sim, a tricoderma é diferente. A tricoderma é também um fungo saprófita, que tem, neste caso, há vários, não é? E todos eles podem ter uma atuação na planta diferente. Este que nós comercializamos tem uma característica de ser, de facto, um predador. A tricoderma é um predador de fungos patógenos que atacam as plantas e, de facto, foca-se mais nesse tipo de fungos, não tanto porque há benéficos, como as micorrizas. No nosso caso, esta compatibilidade está estudada, portanto, sabemos que a tricoderma que usamos não vai danificar as nossas micorrizas, não é? Porque senão não fazia sentido usarmos os dois em conjunto. E isso, de facto, é preciso estar estudado, não é? Porque há outras tricodermas que também se podem alimentar desse tipo de fungos micorrízicos. Temos resultados concretos dos vossos ensaios, que já têm aqui há alguns anos, com experiência nesta utilização nos vossos clientes, alguns resultados práticos e visíveis da aplicação destes micro-organismos? Sim, e nomeadamente no caso da vinha, no que diz respeito aos fungos da madeira, não é? Que é um conjunto de fungos, não é? Que provoca uma série de doenças, fitóforas, pítions. No caso da esca, que também é um conjunto de fungos que está ali associado, a aplicação deste produto do Condor, que é a nossa tricoderma, tem dois efeitos na planta. Eu até agora só falei da parte sanitária, que ele exerce diretamente, mas também tem um efeito bioestimulante na planta. No caso da vinha, pode ser usado até como não decorativo, não é? Mas tem um efeito que abranda essa evolução da doença na planta. E, de facto, os resultados que temos mostram-nos isso. Não há uma cura, não é disso que estamos a falar, mas os efeitos da doença são minimizados. Portanto, o que se consegue perceber é que a planta continua a produzir, não é? As partes que estão danificadas, não são recuperáveis. E, em termos de produção, que ao fim e ao cabo é isso que interessa, esses danos são minimizados. É o que acontece, por exemplo, em vinhas mais velhas, em que esses problemas podem ocorrer, em que o interesse enológico é grande, e isso pode ser uma solução para minimizar essa perda, não é? E, de facto, temos tido alguns resultados bastante evidentes. O outro caso também muito interessante tem sido na cultura do tomate, mais até, porque são culturas que são feitas todos os anos no mesmo sítio. Portanto, o conjunto de fungos patógenos que existe nessa zona é tremenda, a pressão é enorme. E uma das coisas que temos notado é que a utilização deste produto, desta tricoderma, vai fazer com que a planta consiga ter uma eficiência muito grande e não se vai notar, portanto, o declínio completo da planta nunca chega a ocorrer, não é? A planta vai-se conseguir alimentar, porque outra das características desta tricoderma é que também promove o aparecimento de micorraízes. Portanto, os crescimentos laterais das raízes principais também são potenciados e isso faz com que, ao fim e ao cabo, essas raízes são aquelas que mais eficientes na utilização dos nutrientes. Portanto, temos aqui um conjunto grande de benefícios colaterais, não é? Exatamente. Muito bem. Francisco, regresso a si. Já percebemos que temos aqui um conjunto de ferramentas que ajuda muito nesta viragem para práticas mais sustentáveis, mas acredito que numa viticultura biológica e até depois na adega também, na própria enologia, existam aqui muitos desafios, não é? Neste processo, nesta caminhada, onde é que sentiram maiores dificuldades para conseguir conciliar estas práticas mais sustentáveis com a produção que desejavam e conseguir, no fundo, em anos
cada vez mais secos que vamos sentindo, não é? Ou muitas vezes quando há chuvas muito concentradas, portanto, com todas estas alterações climáticas a colocarem muita pressão sobre os ecossistemas, onde é que vocês sentem os maiores desafios para estarem alinhados com os vossos propósitos de sustentabilidade? Bom, o maior desafio é a vinha. Enfim, o maior desafio é a vinha, falando na questão da certificação biológica. Na adega, ainda assim, as coisas são relativamente simples, no sentido em que só não podemos utilizar produtos não autorizados, e o único problema é de facto o sulfuroso e, portanto, o teor de sulfitos em vinhos tintos que passam muito tempo em estágio em barrica, e podemos precisar de corrigir os vinhos e poder, eventualmente, em algumas parcelas, ultrapassar o teor máximo de sulfitos autorizado em biológico. Mas também aí trabalhamos e temos logo na própria vinificação, hoje em dia já há conservantes naturais alternativos ao sulfuroso, como é o caso de vários estudos que têm sido feitos com flor de castanheiro. Ainda não existe um produto enológico comercializado feito com flor de castanheiro, portanto somos nós que vamos apanhar as flores dos nossos 2 castanheiros que temos na quinta e que secamos. Estão e trituramos. bem rentabilizados esses castanheiros. Fazemos uma mesinha, um chazinho e fazemos nós os testes, mas enfim, isto é um exemplo, mas temos algum trabalho que nos permite tentar baixar logo na adega o nível de sulfuroso, para depois, quando chegamos na adega, quer dizer, na vinificação, para quando chegamos ao estágio, partimos de um nível mais baixo e tentarmos não ultrapassar. Isto é um desafio grande, mas é só este, e eu só ponho aqui entre aspas, porque de facto é um desafio que andamos e que ainda não conseguimos vencer e que se passa há bastante tempo. Agora, no biológico, a grande dificuldade é ter uvas biológicas e ter uma vinha biológica e certificada. Naturalmente, quando queremos fazer uma coisa e quando nos propomos a um procedimento que tem regras, não quer dizer que concordemos com todas as regras, mas também são essas as regras do jogo, ou seja, alguém as definiu e temos que as cumprir. Mas o principal em termos de viticultura, eu acho que a maior dor de cabeça é a erva. O controle de infestantes é de facto a maior dor de cabeça, e todo o trabalho, e nós hoje em dia nós tínhamos em 2017 plantámos mais 9 hectares de vinha, que foi mais quase 50% da área. Hoje em dia temos 30 hectares de vinha em produção. E de facto, com este crescimento, o controle da erva, desde que as coisas arrancam em março até depois vir o calor mais à séria, que seca a erva, isto porque, naturalmente, até para quem nos ouve, não usamos herbicidas e, portanto, nem nenhum produto de síntese, e, portanto, temos que usar meios mecânicos, intercepas, para controlar a erva. Nós, por exemplo, acabámos a vindima há pouco tempo e houve bom tempo, atacámos logo a vinha a passar os tratores com intercepas, não que fizesse diferença nenhuma ter a erva no inverno, mas para tentar adiantar e ganhar tempo para quando depois as coisas em março, abril despontarem à grande. Se formos à quinta, cometo aqui uma inconfidência, mas somos à quinta em abril, ou em maio, ou em junho, eu mostro-lhe uma parcela perfeita para a fotografia, mas a outra do lado estamos atrasados. Ou seja, nós estamos sempre atrasados e estamos sempre a tentar chegar é uma questão de gestão de recursos, nunca conseguimos ter tudo a tempo. Esse seria a maior dor de cabeça. Agora, naturalmente que a parte das doenças, e em particular dos fungos, é sempre um problema. Nós temos o limite de cobre e enxofre que podemos utilizar anualmente e no acumulado de 10 anos. Enfim, em anos úmidos tem havido pressões de milho muito grande. Este ano foi um ano de seca extrema, mas depois, já no final da primavera, houve uma pressão de oídio, e nós não somos imunes a essas pressões que existem na região. Portanto, também contamos aqui com a ajuda da Crimolara para alguns produtos que nos permitem prevenir, porque nós, em agricultura biológica, o principal objetivo é prevenir. É um bocadinho como nós paramos de tomar medicamentos, paramos de tomar drogas, mas então temos que prevenir, porque se dormirmos mal, se nos alimentarmos mal, se bebermos de manhã à noite, se fumarmos 3 maços por dia, não sei o quê, depois não temos a resistência para poder pôr de parte os comprimidos. Portanto, tem a ver com uma vida saudável, que no nosso caso seria um bocadinho também aborrecida, mas nas vinhas só lhes faz bem. Portanto, é tudo numa lógica de prevenção, muito trabalho mecânico e manual, muita programação, ou seja, em viticultura biológica as operações têm que ser as corretas, ou seja, eu preciso fazer este tratamento ou esta operação, não outra.
e portanto é preciso saber qual fazer, é preciso ser a operação correta, executada corretamente, portanto temos de ter equipas treinadas e que saibam e que façam os procedimentos como queremos, executadas corretamente e no timing certo. Ou seja, não interessa nada para fazer um tratamento e pulverizar com sulfato de cobre cedo demais, porque depois vamos ter que pulverizar outra vez, nem tarde demais. Um exemplo específico, ou a erva. Portanto, esta gestão, este trabalho de gestão que é da nossa equipa de viticultura, numa base permanente, diariamente, de decisões diárias, e depois sujeitar-nos, desatou a chover, não se consegue passar com o trator, o terreno está mole demais, ou então depois ficou seco demais, ou intercepas não passa, ou seja, toda esta gestão é de facto muito, muito justa e acontece num tempo concentrado, que é exatamente ali de março a junho. Agora temos a moda dos escaldões, em 2018 tivemos este ano tivemos 3 e toda a gente diz que vai passar a ser regular, portanto as preocupações estendem-se depois um bocadinho mais, mas já não há muito que possamos fazer, já só podemos acreditar que todo o trabalho que fizemos e o facto de termos plantas saudáveis e resistentes e equilibradas lhes permite aguentar as intempéries. Mas já sente efeitos dessa resiliência que está a colocar na sua vinha? Ou seja, num ano como este, que foi de facto muito difícil, com 3 ondas de calor, não é? Sente que a sua vinha ficou mais resistente do que as dos vizinhos, por exemplo, convencionais? Sentimos que a nossa vinha de facto está com maiores capacidades para resistir a todos estes desafios. Não é saudável para vinha nenhuma viver em seca durante não sei quantos meses e depois levar com 3 ondas de calor, nem para uma vinha, nem para um ser humano, nem para o cato ou para os orégãos que temos na varanda de casa. Não é saudável para ninguém. Portanto, não desejamos isto, o que desejamos é ter condições equilibradas. Agora, que perante estes desafios sentimos que a vinha está mais resistente e que também, as coisas também não acontecem por acaso, todo o trabalho que fazemos, as coisas como planeamos, sempre em 2018, fomos apanhados na curva, tínhamos feito uma desfolha, não fazíamos ideia que isso vinha aí, foi no primeiro fim de semana de agosto, e tivemos perdas muito significativas com o escaldão. Este ano, e nos anos anteriores, já não desfolhámos, já esperámos por meio ao fim de agosto já com controles de maturação, então aí desfolhar uma parcela ou outra para acelerar a maturação numa parcela ou outra, mas não desfolhámos em julho. Sabíamos que vinha o calor, andámos a passar com a frese porque não podemos utilizar produtos químicos, portanto, para levantar poeirada, para proteger, criar ali uma espécie de um protetor solar. O creme que pomos na praia é exatamente esse o objetivo, mas pôr ali uma camada, levantar uma camada de poeira para no microclima do cacho tentar que a temperatura ali seja, por ter sombra das parras, ter menos 1 ou 2 graus do que se calhar se não tivéssemos feito essa operação e, portanto, tentamos fazer tudo o mais bem feito no timing certo e correto possível, mas sempre sujeitos, e quem está na agricultura tem que saber que está, enfim, que tem que olhar para o céu e depende muito daquilo que vem cá parar abaixo, não há dúvida alguma nenhuma disso, mas se tivermos naturalmente plantas mais resistentes, da mesma maneira que eu hoje mandei os meus filhos para a escola, e acredito que o trabalho que faço em casa, da própria base deles, não só da alimentação, mas da educação, os faz resistir mais a uma queda, ou os faz resistir mais à outra criança que faz bullying ao lado, ou à dificuldade do professor que não sei o quê, enfim. Parece um bocadinho exagerado, mas de facto as vinhas são autênticos e as plantas são filhos para nós, porque são o nosso ganha-pão e que acabamos por conhecer, e quem está diariamente no campo ainda mais sente isso, conhece praticamente cada cepa de forma individualizada. Portanto, é de facto uma viticultura de muito mimo, não é? Muita atenção constante. Sim, o nome pomposo é uma viticultura de precisão, mas efetivamente nós, acho que este termo acaba por se utilizar mais em grandes áreas e com microzonagens e drones e tal. A nossa viticultura de precisão é ter o João Duarte, nosso diretor de viticultura, e toda a equipa a visitar diariamente todas as parcelas, ou seja, não é só passar mais ou menos, é de facto conhecer e poder sentir as coisas muito próximas. Não assenta tanto na tecnologia, mas num conhecimento humano da vinha, não é? Portanto, uma presença muito próxima. Na tecnologia, sem dúvida, mas lá está, toda a parte da mecanização, não conseguimos fazer isto tudo à mão. Agora, há de facto uma dimensão relativamente pequena que permite ainda conhecer a vinha e as parcelas
de facto, olhar e estar ali. E também quem vende a quinta percebe que nós conseguimos ver a quinta toda, todos os dias, portanto há uma proximidade muito grande, as parcelas não estão espalhadas, e não temos uma mata pelo meio que não conseguimos ver o que está do lado de lá, portanto conseguimos ter este contacto muito próximo para poder tomar decisões imediatas. Maria Cristina, o nosso tempo está a voar, mas queria só perguntar-lhe aqui, antes de terminarmos, neste momento já temos de facto aqui ferramentas que podem ajudar os viticultores nesta viticultura, no investimento numa viticultura mais sustentável. Onde é que considera aqui que ainda há desafios e problemas que ainda não conseguimos chegar lá com este tipo de produtos alternativos? Bom, o grande desafio, como o Francisco acabou de dizer, é o clima. Não é? Hoje em dia não conseguimos controlar, nem hoje em dia nem antes, não é? A grande vantagem é que hoje conhecemos muito melhor os processos que as plantas utilizam para conseguir resistir mais às ondas de calor e não perder umidade, e de facto surgiu já há algum tempo, mas hoje em dia já temos uma legislação europeia que baliza o que é um bioestimulante, e estes bioestimulantes de facto vieram trazer aqui um conhecimento grande na forma em que os processos bioquímicos que as plantas utilizam sejam conhecidos e como atuar neles. Portanto, um bioestimulante, segundo a definição, é exatamente isso. Não é de facto um fertilizante, embora possa trazer fertilizantes juntos, mas o que atua é nos processos de nutrição. Existem, hoje em dia, quase todas as empresas têm alguns produtos nesta área. Há bocado falei dos micro-organismos fungos, mas associados a esses fungos de solo há um conjunto de bactérias, e são essas bactérias que vão fazer parte dos bioestimulantes. Nós conhecemos porque as bactérias que utilizamos nos bioestimulantes são aquelas que são produzidas na produção in vivo. Esqueci-me de referir esse detalhe, mas é importante. A empresa com quem nós trabalhamos, que é a Athens, utiliza um processo de produção de micorrizas in vivo, ou seja, não são fabricadas em laboratório, não é? São produzidas em campo, com ambiente controlado, e portanto temos a certeza que os poros que saem de lá são mais fortes, têm uma parede celular mais resistentes e por isso são mais eficientes no campo. E também, devido a isso, conhecemos o tipo de bactérias que estão associadas quando se dá a tal infecção nas raízes. Há uma produção de bactérias da rizosfera que existem no solo, que têm influência de facto nesses processos enzimáticos que as plantas utilizam para abrir e fechar os estomas, que as plantas utilizam, que é os tais bioestimulantes para resistência ao stress hídrico, que atuam no caso do cálcio, que é de facto um nutriente difícil, porque o cálcio só atua no xilema, no floema, ou seja, no processo ascendente, portanto, quando há transpiração da planta, é aí que o cálcio sobe, porque depois fica armazenado nas células, e as zonas que transpiram mais, como é as folhas, é para aí que se desloca o cálcio. E há mais folhas que frutos. Portanto, essa tendência existe, e esse processo de retenção do cálcio por parte da planta fica, hoje conhece-se, não é? Fica alojado num dos organelos da célula, que são os vacúolos, e hoje em dia sabe-se exatamente qual é o processo de libertação desse cálcio que está aí acumulado. Nós temos agora um bioestimulante novo que faz exatamente, que é uma tecnologia de libertação do cálcio. O que faz na planta é sinalizar uma ferida, digamos assim, e nesse processo de cicatrização, naturalmente, a planta vai libertar esse cálcio.
seja, temos aqui a investigação e desenvolvimento também muito mais acelerada para poder... Muito mais acelerada. Resolver estes... E sabemos exatamente que foi produzida por aquilo, porque hoje em dia também não temos tempo, se calhar, para desenvolver não isso. Temos, não, vamos ter que terminar. Mas para perceber que, de facto, há aqui imensos desenvolvimentos, não é? E muitas opções que um viticultor que invista numa viticultura mais sustentável, mais biológica, pode usar. Este processo de sustentabilidade e de maior resistência às alterações climáticas, já temos aqui uma série de ferramentas que vão minimizar os danos. Boas notícias então para os agricultores. Francisco, só para terminarmos aqui num minuto, queria só perguntar-lhe aqui qual é a sua visão de futuro. Portanto, agora que já tem aqui uma experiência mais consolidada à frente do Monte Douro, aqui com mais de uma década de experiência, o que é que perspectiva para o futuro? Que sonhos tem para Monte Douro? Ana, num minuto não é fácil. Vamos conseguir, é um desafio também. Vamos embora. Nós plantámos uma vinha nova em 2017 e este ano foi o primeiro ano em que tivemos a colheita com os frutos dessa vinha. Como disse há pouco, a nossa vinha tem uma idade média de 25 anos, portanto é como se começar, nestes 9 hectares é como começássemos do início, ou seja, agora vamos começar a conhecer as nossas parcelas. A Madame Rothschild dizia que fazer vinho é a coisa mais fácil do mundo. Só os primeiros 200 anos é que é um bocadinho mais difícil. Já só faltam 175. Nos outros já faltam 175. Nesta vinha estamos a partir do zero. Portanto, o começar a conhecer como é que se comporta uma vinha nova, mas por outro lado já ter vinhos de parcelas muito jovens que podemos eventualmente utilizar nos nossos lotes e poder jogar com isso, ter mais flexibilidade, isso é um desafio interessante e que vai certamente também trazer novidades ao nível dos próprios vinhos, dos lotes que fazemos, dos perfis dos vinhos, de eventualmente lançarmos alguma novidade, porque temos mais ovos para a nossa omelete. Mas o desafio da quantidade também existe, porque isto obriga a maior volume. Fizemos um investimento recente de dotar a nossa adega para maior capacidade para toda esta área de vinha. O desafio das alterações climáticas e da seca extrema permanente que tem acontecido e das chuvas fora do tempo, do que seja, é um desafio constante para nós, mas também para todo o setor, e também contamos com o trabalho de investigação e desenvolvimento que empresas como a Crimolara e, enfim, as faculdades e toda a gente o faça para ajudar depois os agricultores a lidar com isto. E, enfim, não posso deixar de dizer que hoje em dia, entre pandemias e guerras e sabe-se lá mais, inflações e sabe-se lá mais o quê, para a gestão do negócio e de um pequeno negócio que está dependente de fornecedores, cujos preços das caixas ou dos rótulos ou disto ou de outra coisa, ou dos produtos fitofármacos, ou o que seja, disparam, é um desafio de gestão. Chamar-lhe desafio é quase um eufemismo, é aqui uma razão de preocupação gritante. De qualquer modo, lá está, os 200 anos da Madame Rothschild ainda faltam muito, portanto, se virmos numa lógica de longo prazo, as pequenas oscilações anuais ou mensais ou de décadas, quando fizermos um zoom out daqui a 200 anos, praticamente não contam. Portanto, vamos continuar a seguir este projeto, a crescer à nossa modesta dimensão, mas a trabalhar com as equipas. A equipa aqui é de facto uma pedra muito fundamental, e continuar a conhecer o mercado, a fazer vinhos cada vez. Esse objetivo pode não ser tão excitante e para gerar um post, mas fazer vinhos cada vez melhores, cada vez mais personalizados, com a nossa identidade, ir descobrindo a nossa identidade, ir conhecendo cada parcela cada vez melhor, até chegar aos 200 anos. Sim, realmente com 25 anos ainda estarmos no processo de descoberta da identidade é fascinante, não é? Porque é realmente um trabalho sempre em curso e evolução, não é? Exatamente. Muito bem. Francisco e Maria Cristina, foi um gosto falar convosco e tê-los aqui no Agricultar. Votos de sucesso para os vossos projetos. Deixe-me só desejar ao Francisco, que foi considerado o melhor produtor de 2021, que se repita este ano. Bom, eu penso que os prémios tendem a não repetir, mas sim, mas foi de facto
o prémio da Quinta, como por todo o ano. Acho que também aqui funciona quase como um corolário, ou seja, não foi o que fizemos de 1 de janeiro a 31 de dezembro que nos fez receber o prémio, mas também o trabalho acumulado ao longo destes anos, e foi de facto, foi também um incentivo muito importante para toda a equipa, mas uma sensação de reconhecimento formal, ou seja, não só pelo sucesso no dia-a-dia, com o qual ficamos muito contentes naturalmente. E o reconhecimento é sempre importante. Mais uma vez, muito obrigada aos dois. Obrigado. Gosto de tê-los aqui. O Agricultar fica por aqui. Enquanto não chega o próximo, já sabem, podem ir espreitando o site da Vida Rural. A revista está na banca todos os meses. Tem também a app para poder saber as novidades e as redes sociais, naturalmente. Até ao próximo Agricultar. Este podcast tem o apoio da Crimolar.